Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Boa semana para você ligado no Meio-Dia Paraná, 23 graus agora em Londrina. Segunda-feira começando com mais radares aplicando multas na nossa cidade. Terminou a fase de testes em 14 pontos e agora a fiscalização é para valer. O Meio-Dia Paraná vai explicar essa nova etapa e trazer um balanço de como foram as últimas semanas de monitoramento. Na edição de hoje tem ainda flagrantes de furtos no centro da nossa cidade, com invasões numa ótica e numa agência bancária. A ação de criminosos contra corretores de imóveis. Eles têm sido alvos de ladrões que se passam por clientes interessados em casas que estão vazias para venda ou locação. Você vai ver ainda o resultado de uma fiscalização do PROCON em postos de combustíveis. A reta final das matrículas em colégios estaduais e das inscrições no vestibular da UEL. A despedida do Tubarão desta Série B do Brasileirão, uma temporada de avanços, de superação. E as discussões sobre o funcionamento do comércio de Londrina nos dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Lojas vão fechar quantas horas antes? Reabrir quantas horas depois? E também as definições do horário do comércio para as vendas de Natal. Muito bom estar contigo. Fique conosco. Meio-Dia Paraná te espera logo após o intervalo. Moradores do centro de Londrina foram surpreendidos por uma movimentação de policiais por volta das 6 da manhã no Calçadão. O chamado foi após o relato da invasão a uma agência bancária. Mônica Dal, bom dia. Boa semana para você. Alguma coisa chegou a ser furtada dessa agência? Oi, Alberto, boa semana para você, bom dia para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. É isso que a Polícia Militar ainda precisa confirmar, isso porque os policiais que foram até esse local, eles deram falta ali dentro da agência de um notebook, ele ainda não foi encontrado na verdade. Mas primeiro, para a gente explicar tudo o que aconteceu então na madrugada, de acordo com a Polícia Militar, nessa agência do Itaú, que fica na Avenida Paraná, no centro aqui de Londrina, em um trecho ali do Calçadão. Então, na madrugada, de acordo com as pessoas que fizeram a denúncia, um homem de chapéu conseguiu acessar a área dos caixas, que é uma área liberada, e depois ele viu uma portinha que fica ali próxima. Ele conseguiu então estourar essa fechadura e acessar a agência do Banco Itaú. Ele entrou nesse local, quando os policiais foram chamados, esse homem já não foi mais encontrado, mas eles perceberam que nas mesas ali um notebook estava faltando e ele ainda não foi localizado, assim como esse homem. Agora, claro, as equipes da Polícia Militar buscam imagens de câmeras de segurança, principalmente ali do comércio, porque é uma área de grande movimentação. Há também alguns condomínios ali, né? Algumas pessoas conseguiram ver a ação desse homem e agora ele está sendo procurado pela PM. Alberto. E o Itaú acaba de mandar uma nota oficial aqui informando que lamenta essa invasão, que nada foi levado de valores dessa agência bancária do Calçadão e que a unidade está funcionando normalmente para atendimento ao público nesta segunda-feira, unidade aí que teve essa ocorrência policial no comecinho da manhã. E Mônica, essa ocorrência aí no Calçadão, mas no centro de Londrina também tivemos um outro caso e nesse aí com muitos prejuízos para o comerciante, para o dono de uma ótica. Alberto, um grande prejuízo que ultrapassou R$13 mil. O dono dessa ótica enviou para a gente imagens de câmeras de segurança porque ele quer encontrar essas pessoas. E as câmeras de segurança da loja e também de outros comércios flagraram exatamente a ação de dois homens que estavam ali deitados em frente a essa ótica. A todo momento a gente vê nas imagens que quando passam carros ou há alguma movimentação na rua Souza Naves, no centro aqui de Londrina, eles disfarçam
passam, deitam ali, fingem que estão dormindo em frente à ótica. Mas depois que o movimento acaba, aí um deles começa a retirar o vidro dessa ótica e acessar a empresa. Depois que os dois conseguem entrar nessa ótica, aí eles começam a levar todos os objetos. O dono disse que ele percebeu somente óculos mesmo que foram levados. E aí, a todo momento, esses dois homens agem muito rápido, começam a colocar esses objetos dentro da blusa e depois saem dali. Claro que agora esse dono está procurando por essas duas pessoas, ele não quis gravar entrevista, está muito abalado e também, né, pensando como vai ter de volta esse dinheiro que foi levado. Reforçando que o prejuízo, Alberto, foi de R$13 mil. É com você. Valeu, obrigado, Mônica. Um acidente com um ônibus deixou 2 mortos na BR-369. Foi na madrugada de domingo, ali entre Bandeirantes e Andirá. Um carro bateu de frente com um ônibus que seguia de Rio Claro, São Paulo, para Guaíra. 2 homens de 29 e 33 anos, eles que estavam no carro, morreram. Eram moradores de Andirá. No ônibus com 28 passageiros, ninguém se machucou. Também no norte de Pioneiro, um motorista de 18 anos morreu ao bater o carro contra uma árvore ontem de manhã. O acidente foi na PR-218, em Joaquim Távora. 14 novos pontos de Londrina, que tiveram radares instalados recentemente, estão aplicando multas a partir de hoje. Agora, a fiscalização é para valer. Cátulo Intanã, bom dia, boa semana para você. Qual o balanço desse período de testes? Teve muita gente abusando? Oi, Alberto, um ótimo dia para você, uma ótima semana a todos também que estão com a gente. Nem todos os dados desse estudo foram divulgados, mas os que foram mostram sim alguns abusos. Na Avenida Ayrton Senna, Arthur Thomas, melhor dizendo, né, na zona oeste, onde há um novo radar entre esses 14, segundo a CMTU, um dos dias do levantamento mostrou aí a passagem de 11 mil veículos e entre eles 400 passaram acima do limite máximo de velocidade permitido ali na via, que é hoje de 50 km por hora. Esse é um dos pontos onde o radar, então, oficialmente já está valendo para multas, assim como alguns outros que a gente mostra para vocês nestas telas que nós preparamos. Outro deles, por exemplo, está na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, no cruzamento com a rua João Wycliffe. O outro na rua Rio Grande do Sul, no cruzamento com a Amapá. Nesses 2 pontos, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Outros, onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora, a Avenida Angelina Ritzi Vezoso, a Avenida Águia Imperial, cruzamento com a Rua Perdizes, a Avenida Arthur Thomas, naquele ponto que eu citei, pertinho do numeral 1880, a Avenida Máximo Pérez Garcia, numeral 630, na Ayrton Senna, no cruzamento com a Rua Caracas, nos 2 sentidos da avenida. Outras, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, receberam radares. A Avenida Francisco Gabriel Arruda, perto do numeral 449, e a rodovia Mábio Gonçalves Palhano, no cruzamento com a Rua Rubens Carlos de Jesus. Outros radares, outros 4 radares, são considerados mistos, então eles verificam não só a velocidade, mas também quem fura o sinal quando está vermelho e também os motoristas que param sobre as faixas de pedestres. São os casos do cruzamento da Rua Uruguai com a Bolívia, da Rua Bahia com a Rua Amapá, onde a velocidade máxima é de 40 km por hora, e ainda na Avenida Winston Churchill, cruzamento com a Avenida da Liberdade, e na Leste-Oeste, cruzamento com a Rua Amapá, nestes 2 últimos pontos, velocidade máxima de 60 km por hora. O que os motoristas estão achando, né, dessa mudança, já que agora os 14 estão valendo para valer, digamos assim? Vamos ouvir. É um aspecto a mais para você ficar mais tranquilo para atravessar. Eu percebi que tá melhorado, tá mais fácil, né, para a gente caminhar. Tem que colocar aqui na beira principalmente aqui na beira do Lago Gapó, com bastante fluxo de pessoas, né? O correto é andar na velocidade o mais baixa possível, fazer o controle total da velocidade aqui na região. Sempre é bom, né? Diminui a velocidade, evita acidente. Precisa realmente, porque as pessoas não têm limite, né? Alguém tem que dar limite no trânsito, porque está muito agressivo o trânsito mesmo. Precisa ter controle, eu concordo. E como motorista, a senhora acha o quê dos radares? Acho ótimo, sinceramente, porque não tem como controlar. A gente está na velocidade adequada para o lugar e as pessoas estão dando sinal de luz, estão buzinando, estão te incomodando. Enquanto, na verdade, você tem que andar atendendo o limite de velocidade, né?
Pois é, e um dos principais intuitos da CMTU é dar maior segurança aos pedestres com a implantação desses radares. Nós estamos aqui na Zona Norte, justamente na Avenida Angelina Ritzi Vezoso, um dos pontos que ganhou esse novo radar. Aqui a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora e foi colocado um radar aqui porque justamente como a via desce, os motoristas estavam abusando bastante da velocidade, como disse em entrevista hoje pela manhã o diretor de trânsito da CMTU, o Major Mário Celso Andrade. Na hora que nós colocamos um agente naquele local, todo mundo obedece. Mas se ele precisa sair para fazer um outro serviço, eles aproveitam. Então é uma forma que o poder público tem de ajudar a população para que todos obedeçam a essa sinalização. Nós temos uma outra via, a Angelina Ritzi Vezoso, que nós fizemos a coleta em um dia. Passaram mais ou menos 5.500 veículos. Desses 5.500 veículos, 1.000 veículos não obedeceram à velocidade. Naquele período de teste, só que a gente estava fazendo. Então, por isso que a gente precisa colocar esses equipamentos. Porque um acidente, uma vítima é muito importante para nós. A gente tem que pensar nessas pessoas. Com esses 14, a gente chega ao total de 79 radares aqui na cidade de fiscalização, além das 40 câmeras de vídeo monitoramento que auxiliam também a verificação de como o trânsito está fluindo na nossa cidade. Nós questionamos ao Major se já há uma expectativa de novos estudos, né? Se há espaço ainda na cidade para novos radares. Olha só o que ele pontuou. A partir do momento que você coloca um determinado equipamento numa via, há uma migração de algumas pessoas para outros cantos. Então essa migração agora nós temos que ver o que está acontecendo, fazer novos estudos para ver o que a gente pode implementar. Porque muitas vezes essa migração para uma outra via permite que a gente coloque um redutor de velocidade, coloque uma lombada, mude o fluxo de uma via que poderia ser vai e vem como um fluxo só, né? É um sentido só. Então tudo isso, né? Cada mudança implica um estudo diferenciado para aquele local. E só para relembrar como todos esses radares verificam a velocidade, vamos dar só uma olhada em quanto custa, quanto pesa no bolso você desrespeitar. Quem passa aí até 20% acima do limite da via pode receber multa de R$ 130,16, além de 4 pontos na carteira. Entre 20% e 50% acima, R$ 195,23, 5 pontos na carteira. Agora, acima de 50% do que é permitido, R$ 880,41, com 7 pontos na carteira. A CMTU pontuou para a gente hoje de manhã um dado bastante importante também, que aqueles radares, aqueles outros novos que nós tivemos antes desses 14, foram instalados em 2021 e já refletiram na quantidade de mortes a menos. Nós tivemos aí de janeiro a outubro de 2021, 47 mortes no trânsito de Londrina. Neste ano, de janeiro a outubro, tivemos 41 mortes. O objetivo é que a gente não tenha ninguém, Alberto, perdendo a vida nas nossas ruas e avenidas, porque uma vida, com certeza, vale muito. Uma vida que tem amigos, que tem parentes, pai e mãe, né? Por isso que aqui na RPC a gente segue pontuando sobre a necessidade de cumprir com a legislação. Radares estão aí para nos ajudar a andar direito. Valeu, Catherine. Tá aí então, né? Um novo hábito aí para muita gente aí se cuidar para não pesar tanto no bolso. A Coab Londrina iniciou a venda de imóveis em mais um residencial que está sendo construído em parceria com a Caixa Econômica Federal. Serão 240 apartamentos no Portal das Orquídeas, que fica no Semiramis, Zona Norte, perto do Lago Cabrinha. É destinado a famílias com renda a partir de 2 salários mínimos. Famílias já inscritas no cadastro da Coab podem procurar a companhia de habitação para se habilitar no projeto, caso tenham interesse nestes futuros apartamentos. As parcelas variam de R$ 490 a R$ 650. O PROCON concluiu a fiscalização de postos de combustíveis de Londrina após filas e variações em preços na semana passada aqui na nossa cidade. A Mônica está de volta agora com o resultado dessa fiscalização e as providências que serão tomadas.
Sim, Alberto. A nossa produtora Tatiane Vieira entrou em contato com a direção do Procon aqui de Londrina para saber quantas notificações foram aplicadas em postos de combustíveis aqui da nossa cidade. De acordo com o Procon, foram 3 notificações. Agora, eles deram um prazo para essas empresas se justificarem e darem os motivos de, por exemplo, terem aplicado preços diferentes ao longo da semana passada. A gente lembra que essas fiscalizações ocorreram porque na última segunda-feira, após as eleições, houve grandes filas de abastecimento em alguns postos e aí alguns empresários acabaram alterando os valores, até mesmo subindo valores dos combustíveis. A gente tem alguns números também, na verdade, os valores mínimos e máximos aqui da nossa cidade. A gasolina, de acordo com o aplicativo Menor Preço, pode sair a R$ 4,59 com um preço máximo de R$ 5,69. Já o etanol, R$ 3,49 até R$ 3,99. Esses valores estão sendo informados, então, pelo aplicativo da Nota Paraná, o Menor Preço. Vamos ouvir agora o diretor do Procon aqui de Londrina, o Thiago Mota. Ele deixou muito claro uma coisa importante, que é preciso denunciar esses postos para que as soluções sejam encontradas. Vamos ouvi-lo. Nós constatamos 3 postos com indícios fortes de aumento abusivo. Em um desses postos, nós verificamos aí um aumento praticamente da noite para o dia de mais de 50 centavos na gasolina e de mais de 90 centavos no etanol. Todos esses postos eles já foram notificados para apresentarem justificativa, então eles possuem um prazo para apresentar porquê desse aumento, e aí o Procon vai analisar. E se constatado, se confirmado que foi um aumento abusivo, um aumento injustificado, principalmente no momento em que estávamos com greve, estávamos com crise social, o Procon irá multá-los, né? E aí a multa é de acordo com o faturamento do posto. Corretores de imóveis estão sendo vítimas de falsos clientes na região aqui de Londrina. Pessoas se passam por interessados na compra ou aluguel de imóveis para assaltar os corretores. Parece um contato normal de alguém interessado em um imóvel, marcando uma visita, mas era um golpe. Estou trabalhando na rua, daí você falar que deu certo, daí você pega a chave e a gente já se encontra lá já. Deixa eu te perguntar, alguma dessas casas é dentro de condomínio? Parece que eu estou olhando aqui, é dentro de condomínio, é isso ou não? É casa mesmo comum? A visita foi marcada em um imóvel aqui de Ibiporã no valor de R$ 350 mil. O golpista disse que se mudaria para a cidade com a família e que tinha interesse em comprar a casa à vista. Então, eu estou vendo aqui, só que eu esqueci de falar. Eu queria casa assim que estivesse desocupada, sabe? Porque se for o caso de dar certo a gente fechar, eu preferia uma casa que já esteja desocupada. Mas eu vou olhar aqui agora, eu já te falo. Quando o dia da visita chegou, o homem foi até o imóvel na companhia de outro, que seria seu funcionário. Aí quando chegou no local, eles estavam em 2. O corretor falou, mas quem é essa outra pessoa? Não, ele trabalha comigo, ele é meu funcionário e ele vai ficar dentro do carro respondendo mensagens. Ele foi surpreendido logo na entrada, ele entrou na casa, a hora que ele começou a mostrar a casa, ele já foi surpreendido com uma arma, né? De outra pessoa que estava lá fora, não o suposto cliente. Aí essa pessoa entrou e ali eles pediram as senhas dele, das contas dele e de cartão de crédito. A casa não tinha câmeras de segurança, então não há imagens dos suspeitos. O corretor, que foi vítima dos golpistas, não quis gravar entrevista, mas contou que perdeu R$ 25 mil. A imobiliária registrou um boletim de ocorrência e a polícia acredita que uma quadrilha esteja agindo na região. A gente iniciou um inquérito policial para apurar os fatos e provavelmente sim os criminosos eles escolheram um local onde eles não possam ter sido registrados através de câmeras de segurança para evitar e dificultar um pouco mais as investigações. Vão ser feitas diligências também na tentativa de identificar o proprietário da linha que teria feito as ligações. Além disso, tentar localizar outras câmeras, sem ser essa câmera do imóvel ali, que possa registrar algum carro que foi envolvido no roubo
e a partir daí a gente conseguia avançar mais nas investigações. O Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis do Paraná identificou pelo menos 11 tentativas de golpe em Londrina e Ibiporã. Para evitar mais prejuízos, a imobiliária decidiu adotar uma estratégia de segurança antes de marcar novas visitas. É uma questão de ter um registro de quem é o cliente. Então a gente imagina que o cliente tenha que vir até a imobiliária, fazer um pré-cadastro de cliente, né? Aí a questão de segurança na imobiliária, as imobiliárias conseguem ter uma filmagem pelo menos da pessoa. Eu acredito que se falasse para ele, você precisa vir na imobiliária para fazer um cadastro, ele já não viria. Isso é uma coisa que traz insegurança demais, porque está mexendo com a vida, né? Então a gente fica, não é só um golpe financeiro, né? E além do abalo também emocional aí talvez do nosso corretor, da gente, da nossa empresa, né? Você se sente lesado em todos os lados, né? Reportagem aí que serve também de alerta para tantos outros corretores ligados aqui no nosso Meio Dia Paraná. Agora, 12h10, depois do intervalo, vamos falar do horário do comércio nos dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. E também para as vendas de Natal, com lojas abertas até mais tarde. A reta final das matrículas nos colégios estaduais e das inscrições no vestibular da UEL. Imagens agora de Caiobá, litoral do Paraná. Um degrau surgiu na orla neste fim de semana, em meio às obras de alargamento da faixa de areia da praia. Segundo o governo do estado, foi provocado por uma ressaca no mar e está sendo analisado o impacto e as providências que serão tomadas. Lá no G1 tem mais informações para você. Meio Dia Paraná, volta já. Daqui a pouco a RPC transmite ao vivo a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A largada da competição é em 20 de novembro e as negociações para o funcionamento do comércio nos dias dos Jogos do Brasil avançaram. Catherine Tanão, o que está definido, o que está proposto até agora? Alberto, cada categoria tem as suas particularidades, as negociações estão caminhando como você falou, mas é com algumas definições à parte a gente fala para vocês. Só lembro do seguinte, grande parte dos Jogos do Brasil vai acontecer em horário comercial, por isso dessa discussão que já se estende há alguns meses. A competição começa no dia 20 de novembro, com o jogo aí entre Catar e Equador, à 1 da tarde. Só que o primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 24, às 4 horas da tarde. Nesta semana, portanto, está ainda em definição, em negociação, o horário dos shoppings. O Sincoval, que é Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, fez a proposta aos shoppings de que cada patrão possa negociar com os empregados o que é melhor de ser feito. E esses lojistas definam, então, com as gerências dos shoppings. Existe uma opção de trabalhar normalmente ou ainda de ofertar televisões, telões para assistir aos jogos tanto para os funcionários como para o público em geral, isso nos shoppings. A intenção é que essa negociação com os shoppings seja finalizada até o fim desta semana. Mais cedo, nossa editora, Giovana, conversou com o presidente do Sincoval, o Ovanes Gava, e ele falou sobre essas tratativas com o sindicato, também com os funcionários e comerciantes dos shoppings de Londrina. Nos shopping centers, nós temos um ponto que não há como fazer compensação das horas, porque shopping center não faz hora extra. Então, neste momento, se você dispensar, vamos citar um exemplo, 2 horas de jogos. Por mais que seja 2 horas, esse banco de horas ele tem que ser levado em consideração, porque tanto para o patrão quanto o empregado é o horário normal de trabalho, é um horário que está sendo remunerado. Então, entendemos que essa livre negociação entre patrão e empregado, eles podem entrar num acordo e definir continue trabalhando no horário dos jogos ou que o patrão, por livre iniciativa, libere o trabalhador para que possa assistir naquele horário de jogos, um exemplo, dentro dos shopping centers, começou o jogo, sai para assistir, terminou o jogo, volta à rotina de trabalho.
Essa que já era, né, uma proposta adiantada, assim que nós demos os primeiros ao vivo sobre o assunto lá atrás, eles já pensavam também em fazer isso, agora isso está avançando. No sentido do comércio de rua, o Sincoval acredita que as negociações fechem logo depois deles entrarem num consenso com relação aos shoppings. No caso do comércio de rua, o Sincoval contou qual é a proposta feita e disse que nessa negociação ainda está incluído o horário de jantar previsto em convenção e isso está sendo acertado, a melhor forma de ser realizado. Vamos ouvir também a entrevista. Sair 1 hora antes dos jogos e retornar 1 hora depois dos jogos. Porém, vai haver jogos que vão terminar por volta de 6 horas da tarde. Se esse jogo terminar às 18 horas, o trabalhador ele pode retornar com o horário de dezembro estendido até às 22 horas, ele pode retornar até às 19 horas. Informações importantes para a clientela, para os trabalhadores, que a gente vai atualizando aqui à medida em que as negociações avançam. E, Kathleen, horário especial de Natal, quando o comércio efetivamente passa a abrir ao longo da noite? Já no início de dezembro, Alberto, a gente preparou até uma tela para colocar você que trabalha no comércio, você que é cliente, para já se programar. Olha só, de acordo com o Sincoval, as lojas de rua podem abrir até mais tarde, a partir, portanto, do dia 6 de dezembro, de segunda a sexta-feira, funcionando das 8 da manhã às 10 horas da noite. No sábado, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. A gente sabe que muitas lojas, mesmo podendo abrir às 8, abrem apenas às 9, mas estão autorizadas a abrirem às 8. Nas vésperas de Natal e Ano Novo, dias 24 e 31 de dezembro, que este ano caem no sábado, o comércio de rua pode abrir das 9 da manhã às 5 da tarde. Os shoppings vão abrir na última semana antes do Natal, até às 11 horas da noite. O detalhe importante é o seguinte, essas são informações divulgadas até o momento, porém, se as definições com relação aos horários de Copa do Mundo avançarem de maneira diferente, esses horários e essas datas podem mudar, uma vez que a Copa do Mundo vai terminar no dia 18 de dezembro, uma semana antes do Natal. E claro que a gente vai te atualizar aqui no Meio Dia Paraná, caso isso mude. Falando em Natal, decoração está a todo vapor em testes nesse fim de semana no Lago. Decoração chegou a ficar ligada ali para o pessoal dar uma verificada no sábado, para o pessoal aproveitar. E é o seguinte, na maior parte dos shoppings, inclusive, os Papai Noéis já estão trabalhando. A árvore de Natal posta, toda a decoração para o pessoal que visita os shoppings da nossa cidade, a criançada aproveitando principalmente, né? E pela cidade, então, esses testes que seguem sendo feitos, porém, oficialmente, toda a decoração vai ser ligada na cidade a partir do dia 10 de novembro, nessa quinta-feira. Toda não, né? Grande maioria vai ser ligada nesta quinta-feira e a gente vai seguir de olho, Alberto. Valeu, Cátulo. Obrigado aí mais uma vez. Terminam amanhã as inscrições para o vestibular da UEL de 2023. O prazo já tinha sido prorrogado e agora a UEL diz não haver previsão de novo adiamento. O último dia é 8 de novembro mesmo, até às 5 da tarde. Taxa de inscrição, R$ 167. A primeira fase, a prova será no dia 5 de março. Os aprovados vão para a segunda fase nos dias 2, 3 e 4 de abril. Também amanhã, terça-feira, 8 de novembro, termina o prazo para matrículas em colégios estaduais. Giovana Machado, boa tarde para você. Quais são as regras e como está a procura por essas matrículas? Conto sim, Alberto. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Alberto, a gente tem inclusive um levantamento com dados da Secretaria Estadual de Educação que demonstram que pouco a pouco, ano a ano, vem caindo o número de alunos matriculados na rede estadual de ensino aqui do Paraná. Isso principalmente após o início da pandemia em 2020. Se a gente for contar no Paraná, comparar os anos de 2019 com 2022, essa queda representa aí pouco mais de 3%. Nós temos inclusive uma tela detalhando esses números. Em todo o Paraná, contando a rede estadual de ensino, se a gente comparar o ano de 2019, quando tinha 1 milhão de alunos e 34 mil matriculados, em 2022
2022, esse número caiu para 998 mil. Em 2020, ainda antes da pandemia, o número chega a aumentar um pouco, mas segue em queda desde então. Este ano, até o momento, foram 750 mil matrículas. Agora, sobre a Regional de Londrina. A queda representa pouco mais de 12%. Aqui na Regional de Londrina, então, essa queda aumenta. Em 2020, o número de matriculados foi de 81.216 alunos. Teve alta em 2021, mas uma queda bastante expressiva no ano seguinte. E a previsão do núcleo é que, neste ano, para 2023, sejam feitas 71.045 matrículas, tanto em Londrina como também nas cidades que compõem o Núcleo Regional de Educação. Nós pedimos explicações para a CED sobre o motivo, principalmente, que leva a essa queda, de alunos matriculados ano a ano após a pandemia. E a CED contou que essa oscilação de estudantes é algo natural, principalmente por conta de 2 motivos. O número menor de filhos por família aqui no estado e também um número maior de alunos que concluem o ensino. Segundo a secretaria, com menos alunos reprovados, também diminui o número de alunos que precisam fazer a rematrícula no ano seguinte. Essas seriam as explicações da secretaria, que também contou que há projetos e ações disponíveis já no estado para evitar a evasão escolar. Mais cedo, lá no final de semana, a gente conversou com o diretor de ensino da Secretaria de Educação, que explicou para a gente um pouquinho sobre a matrícula. O prazo da matrícula escolar da Rede Estadual de Ensino termina amanhã, dia 8 de novembro. Isso deve ser feito de maneira online pelos pais ou responsáveis dos alunos. Isso é feito por uma plataforma na área do aluno e no link matrícula escolar. Caso os pais, os alunos não tenham acesso à internet, aí sim é preciso fazer essa matrícula de maneira presencial, ir até uma escola, se for o caso de rematrícula, a escola que seu filho já está matriculado, e a escola tem a obrigação de disponibilizar um computador para que esse pai faça a rematrícula do aluno. Se for um caso de matrícula, é possível também buscar a escola mais próxima de onde você mora para que seja feita essa ação. O diretor de ensino deu mais detalhes para a gente. Se o teu filho, a sua filha, estuda na rede municipal, na rede estadual, você já tem cadastro. É só clicar nesse ícone azul e você já vai acessar os dados que vão ser solicitados. Agora, se você está vindo de outro estado ou é da rede particular, você precisa clicar no ícone vermelho, onde você vai preencher, fazer todo o teu cadastro. E tudo isso digitalmente você pode fazer. O prazo para matrícula e rematrícula já foi prorrogado, o término seria no dia 31 de outubro e o diretor de ensino contou que isso acontece principalmente por conta das novidades do ensino médio, que podem também ser feitos de maneira integrada com o ensino técnico. E, portanto, o prazo para matrícula e rematrícula termina amanhã, dia 8 de novembro. Além desse prazo para matrícula em toda a rede estadual, termina amanhã também o prazo para fazer matrículas e inscrições nos cursos técnicos subsequentes. Aqui em Londrina, Alberto, esses cursos ficam disponíveis principalmente, como a gente já citou aqui no Meio Dia Paraná, nos colégios Castaldi, IEL, Vicente Rijo, e aí o aluno precisa ir lá presencialmente no colégio fazer a sua inscrição. Valeu, Gi, obrigado aí. E agora o nosso Tubarão. A gente vai trazer agora o futebol, até porque nesse fim de semana o Tubarão encerrou a sua participação nessa temporada da Série B. Confira aí. No duelo de tubarões, o nordestino levou a melhor. Mas o que não faltou foi dificuldade para o placar chegar onde chegou. Os donos da casa marcaram logo aos 14 minutos, mas a arbitragem apontou impedimento. Logo depois, novo gol anulado. Dessa vez, o VAR indicou pênalti para o Londrina durante a revisão. Caprini cobrou, mas parou no goleiro. Luiz Daniel! Já no finalzinho do primeiro tempo, o Leque conseguiu tirar o 0 do placar. Matheus Lucas aproveitou o passe de Mossoró, ganhou a disputa na pequena área e mandou para a rede. 1-0. Cruzou para o meio! É gol do Tubarão! O Sampaio Correia voltou do intervalo na pressa de reverter o prejuízo. Com menos de 2 minutos, empatou o jogo. 5 depois, veio a virada. Apesar da derrota, nosso time se impôs, jogou. Eu acho que a derrota ela é normal, mas
O nosso sentimento é de dever cumprido. Dever cumprido porque o Londrina se despediu da temporada no meio da tabela da Série B. Em 9º lugar, com 53 pontos. Uma evolução e tanto para um time que iniciou o ano desacreditado e apontado como um dos candidatos ao rebaixamento. Isso depois de ter lutado para não cair para a Série C até a última rodada em 2021. E a confirmação está dada pelo torcedor. Chega no grito da torcida. O Londrina vai jogar a Série B de novo. Nas 10 primeiras rodadas, já neste ano, chegou a acumular 4 derrotas e 2 empates. Cenário bem diferente da reta final, quando conseguiu brigar pelo G4 com grandes chances de subir para a Série A. Foi a 4ª melhor campanha do Londrina na era dos pontos corridos da Série B, atrás apenas do que fez entre 2016 e 2018. A gente manteve o equilíbrio na equipe, começamos um pouco mal, depois encaixamos o nosso jeito de jogar, ficamos até 3 rodadas atrás em 5º, buscando o acesso. Agora é chegada a hora do merecido descanso. O Londrina entra em férias e volta só no meio de dezembro, já de olho na preparação para o Campeonato Paranaense do ano que vem. Quem vai estar à frente do time nesse campeonato é Edinho, o filho de Pelé. Eu falo sempre para os meus atletas que eu quero que o time tenha a minha cara em campo e eu pretendo, né, e tenho a vontade e ambição de realmente não só trazer resultados para o nosso clube, mas realmente trazer o prazer do torcedor assistir o time jogar, né? E foi eleito nesse domingo o novo presidente do Tubarão. Getúlio Castilho, que era o vice até então, vai comandar o leque de 2023 a 2025. Ele substitui Felipe Prochet, que passará a ser o vice-presidente do Londrina Esporte Clube. Imagens ao vivo da nossa bela Londrina, por aqui céu azul, algumas nuvens, sol predominando, temperatura é de 24 graus. Mesma temperatura registrada agora em Maringá, cidade Canção, também com tempo firme nesse comecinho de semana. Aqui na tela, você confere comigo agora como está o tempo em todo o estado. Tempo mais firme no norte e oeste do Paraná. Já na região de Curitiba, ainda temos áreas de instabilidade nesta segunda-feira. Em Londrina e região, nada de chuva nas próximas horas. As máximas vão chegando aos 28 graus em Açaí e Arapongas e aos 29 em Florestópolis. Já de olho na terça-feira, mais um dia com o sol predominando. Máxima amanhã de 11 graus em Apucarana, mínima de 11 em Apucarana, máximas de 28 em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Tempo firme até quando? Pelo menos até quarta-feira em Londrina e região. Na quarta, máxima de 29. Na quinta, pode voltar a chover com risco de temporais, mínima de 15, máxima de 31 graus. Tá então o resumo para esse comecinho de semana. O nosso Meio Dia Paraná hoje está terminando mais cedo, porque daqui a pouco tem a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Mas aqui a informação não para. No Globoplay você revê as reportagens e no G1 Paraná tem notícias atualizadas a todo instante. Lá, inclusive, tem o resultado do sorteio de hoje, dos prêmios do Nota Paraná. Vale a pena olhar, vale a pena conferir. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde, uma proveitosa semana. Meio Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.